Olá! Hoje iremos refletir sobre a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias depois da Páscoa, a Igreja celebra a Ascensão de Nosso Senhor. Na realidade, o que se celebra nessa liturgia é bem mais do que uma aparição na qual Jesus é levado ao céu. É toda a realidade de sua glorificação que celebramos, de seu retorno ao Pai e da elevação da humanidade ao âmbito divino. Mas ao retornar ao Pai, o Cristo ressuscitado não deixa os seus discípulos órfãos. Promete o dom do Espírito Santo e, junto com ele, o mandato para continuar sua missão no mundo. Vejamos esse anúncio nas leituras. O texto dos Atos dos Apóstolos narra a ascensão de Jesus aos céus e as suas últimas palavras aos discípulos, constituídas de promessa e missão. Após um breve resumo do Evangelho, no qual é indicado o objeto do testemunho evangélico, ou seja, tudo o que Jesus fez e ensinou. O texto discorre sobre o período em que Jesus esteve com os seus, os 40 dias que Jesus esteve ensinando-os e preparando-os para assumir sua missão. É nesse contexto que Jesus promete o Espírito Santo aos apóstolos, para que eles sejam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. É um programa de evangelização universal direcionado a todos os povos. Cristo, antes de subir ao Pai, nos legou a boa nova do reino. Agora cabe a nós, seus discípulos, de modo pessoal e em comunidade, responder a Ele com nosso modo de viver. E para isso, o poder e a autoridade do Espírito, a exousia, nos capacitará a testemunhar a Cristo até os confins do mundo. A chamada de atenção feita pelos homens vestidos de branco significa que o verdadeiro seguimento de Jesus não envolve ficar parado olhando para o céu, esperando que Cristo faça a evangelização do mundo. Sua obra já foi feita. Cabe a nós, agora, fazer a nossa parte, tornar o reino de Deus algo real no mundo, dar a conhecer a todos a riqueza da vida nova em Cristo. Isso porque somos o corpo de Cristo, como afirma a carta aos Efésios. Jesus, sentado à direita nos céus, recebeu autoridade sobre todas as coisas. Após sua elevação, os discípulos saíram pelo mundo, proclamando o Evangelho com a cooperação do Senhor, que confirmava a palavra com sinais. A ascensão e a ausência física de Cristo tornam possível novo modo de presença na comunidade de seus discípulos. Somente quando Cristo se vai é que a igreja começa a sentir a força dele atuando por meio dela. Cristo se corporifica no mundo mediante seus discípulos, ou seja, o modo pelo qual se pode ver Cristo evangelizando no mundo são os evangelizadores, a sua igreja. E essa missão é realizada pelos apóstolos com toda a autoridade que lhes foi dada por Jesus, como nos afirma o Evangelho. Mateus 28, dos versículos 16 a 20, nos apresenta dois aspectos fundamentais relacionados à igreja, sua identidade e missão. Antes de tudo, o texto fornece ao leitor a resposta sobre a identidade cristã. Todos nós, cristãos, nos identificamos com os 11 que atendem ao chamado de Cristo. No entanto, há quem duvide, quem ainda tem uma fé vacilante diante do ressuscitado, principalmente em tempos de crise,
E a essa dúvida, Jesus responde com a promessa de sua presença constante. Assim, em nossa caminhada com Ele, devemos aprender a confiar no Deus que está sempre conosco. Uma outra resposta que o texto nos dá se refere à própria missão da igreja no mundo. Mediante a solene afirmação de Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Somos convidados a compreender Deus como aquele de quem provém a autoridade de Jesus. Essa compreensão é o fundamento do mandato missionário. Jesus envolve a própria autoridade de Deus para dar um mandato aos discípulos de continuar sua missão na história. Isso significa que o poder da igreja não tem sua origem em si mesma, mas na autoridade divina, transmitida a nós por Jesus para o serviço do Evangelho. Com o imperativo "fazei discípulos", o mandato missionário põe a relação com Cristo como elemento constitutivo da missão da igreja. Isso ressalta o caráter pragmático do discipulado. É a adesão a Cristo, com tudo o que isso comporta. O elemento caracterizante da vida cristã. Jesus põe a sua pessoa como centro do segmento e como objetivo da missão dos discípulos. A última afirmação: "Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo", expressa por parte de Cristo não apenas uma promessa, mas seu empenho em responder à dúvida inicial dos 11 diante do ressuscitado. Isso quer dizer que, diante das crises de fé, nós, discípulos missionários, somos interpelados a descobrir a promessa de uma presença constante na nossa vida. É sobre a palavra e não sobre as novas aparições que nós somos chamados a apostar nossa vida, testemunhando tudo o que Jesus fez e ensinou até seu retorno definitivo. Ao celebrar a ascensão de Cristo, nós estamos afirmando que ele recebeu um prêmio porque foi bonzinho e obediente ao Pai. Não. A meta de sua vida era levar os seres humanos à plenitude da comunhão em Deus. Concluída sua história, Jesus volta ao Pai, oferecendo a todos a intimidade de sua comunhão com Deus, mediante a doação do seu Espírito, prometido a todos nós. E por meio desse Espírito, a comunidade cristã continuará sua missão de levar essa boa nova até os confins do mundo, com a exousia, ou seja, o poder e a autoridade do Cristo ressuscitado, Senhor do céu e da terra, o Deus conosco. Que esta celebração nos inspire hoje a assumir em nossa vida esse mandato divino. Que assim seja.